Agora, nós vamos dar início a preenchimento e resolução da avaliação de ciências humanas do ensino médio. Na primeira questão, ela traz uma charge relacionada às eleições. Então, nós temos aqui um programa eleitoral gratuito, onde os candidatos todos dizem a mesma frase, que é eu fiz e vou fazer muito mais. Aqui do outro lado, a gente tem os eleitores perguntando como é que podem escolher o seu candidato. E aí uma resposta, que tal que seja pelo penteado. Aqui a gente tem, a continuação da questão. De acordo com as informações na charge, comparando com a nossa realidade, como o horário reservado à propaganda eleitoral tem sido utilizado pelos políticos. Aqui você vai marcar como os políticos têm utilizado o programa de propaganda eleitoral. Então, a letra A diz que eles não percebem a importância do período eleitoral. Na letra B, o candidato utiliza de sua aparência para conseguir voto. Na letra C, os políticos não utilizam a propaganda eleitoral devidamente na defesa de suas propostas. E na letra D, os políticos são todos iguais, independente do partido e da ideologia que representam. Na segunda questão, nós temos aqui um texto falando sobre a energia eólica no país, que é a energia gerada pela força do vento. E aí ele destaca o Ceará como investidor e ele lidera um dos rankings nacionais em produção de energia eólica. Aí ele diz que ele produz 1,6 gigawatts e ele passa, ele está no valor bem acima, do nacional, que é 6,25, e do Nordeste, que é de 30%. Então, é uma notícia falando sobre energia eólica no Ceará, com uma imagem do parque, de gerador de energia eólica aqui no Ceará. A questão diz o seguinte: considerando a notícia, podemos concluir que o investimento do Ceará na produção de energia eólica representa. Então, você vai marcar aqui por que o governo do estado está investindo em energia eólica. Ele quer a expansão do uso das fontes de energia renováveis, a diminuição da demanda industrial para a energia eólica, quer interesse em aumentar o uso de petróleo como energia, e na letra D, interesse do Estado em implantar um racionamento de energia elétrica. Na terceira questão, a gente tem um trecho da encíclica Laudato Si, louvado seja, que é do Papa Francisco, na qual ele trata de meio ambiente, de crise ecológica, e aqui ele está dizendo que com a degradação ambiental, os seres humanos mais pobres, eles vão sofrer por conta de falta de água, que eles não podem comprar água engarrafada, ou até mesmo das áreas ribeirinhas que vão sendo, aumenta o nível do mar, e aí vai também tomando a parte da área ribeirinha e as pessoas não têm onde morar. E que a agenda nacional e mundial não está preocupada com os mais pobres. Aí, o trecho selecionado na encíclica, o Papa estabelece. Então, o que é que o Papa quer dizer na encíclica? Que a relação entre desigualdade social e fragilidade do equilíbrio ecológico planetário, o vínculo entre a responsabilidade humana no aquecimento global e a elevação do nível do mar, o papel da política internacional para o uso responsável das fontes hídricas, ou fala da importância de preservar o bem comum, sobretudo a água potável. A quarta questão, ela vai estar se referindo, à questão da seca no Nordeste, que é comum a gente ver muitas notícias na televisão falando sobre a seca, e no Ceará, há quase 6 anos, passamos pela pior seca da história. Então, na sua opinião, quais os fatores que contribuem para que a seca continue sendo um problema? Você vai escrever aqui o que você acha que contribui para a existência ainda da seca no Nordeste. A quinta questão,
nós temos um texto que ele fala sobre a vinda dos africanos aqui para o Brasil. Ele diz que os africanos, torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil, muitos anos antes dos europeus, foram os próprios africanos trazidos aqui como escravos. Então, os africanos vieram como escravos, trouxeram a sua cultura, que essa cultura se misturou à nossa cultura, formando aí, né, essa cultura que nós temos, né, miscigenada. Então, com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos de diferentes partes da África, a experiência da escravidão no Brasil tornou possível a. Então, o que foi que a escravidão, ou o povo africano, tornou possível no Brasil? Na letra A formação de uma identidade cultural afro-brasileira, a superação de aspectos culturais africanos por antigas tradições europeias, reprodução de conflito entre grupos étnicos africanos ou a manutenção de características culturais específicas de cada etnia. A sexta questão, ela traz uma charge de um menino aqui se comunicando com o outro pelo computador, chamando para ir jogar bola. De repente falta energia e aí eles começam a se comunicar pessoalmente. Então, observando as informações contidas na tirinha e comparando com o tema Juventude na Era Tecnológica, é válido afirmar que, então, pensando hoje em juventude e a tecnologia, como eles usam a tecnologia, o que é que a gente pode afirmar como verdadeiro? Chamar atenção para o comodismo como característica do jovem, relacionar a juventude com o comodismo e o conformismo, ou afirma que a tendência dos jovens de se comunicar com o mundo através das ferramentas como a internet, ou demonstra que nossos contatos com o mundo social só são eficientes quando realizamos através das tecnologias atuais. A sétima questão, nós temos aqui uma imagem, certo? Que nós vamos fazer a leitura dela agora observando. Então, utilize seu senso crítico, desenvolva uma reflexão em relação ao texto e à figura abaixo. Então, a gente tem aqui várias pessoas nessa imagem, e todas elas dizendo que odeiam política. Aqui embaixo a gente tem uma frase de Platão. O preço que um homem de bem paga por não se envolver em política é ser governado por mal intencionados. Então, aqui você vai escrever a sua opinião quando não se envolvemos em política, ou quando o cidadão não se envolve com política. O que acontece com ele? Não vou votar, não vou procurar quem são os candidatos, não vou querer saber as propostas políticas. E aí depois, qual é o preço que eu pago por isso? A oitava questão, nós temos dois textos. Um que fala sobre democracia. A ação democrática consiste em todos tomarem parte do processo decisório sobre aquilo que terá consequência na vida de toda a coletividade. O segundo texto, ele diz assim, é necessário que haja liberdade de expressão, fiscalização sobre os órgãos governamentais e acesso por parte da população às informações trazidas a público pela imprensa. Aí aqui a gente tem a questão que diz, partindo desses dois textos, os meios de comunicação, de acordo com o texto 2, assumem um papel relevante na sociedade. Então, os meios de comunicação vão ter um papel relevante, importante na sociedade. Por quê? Porque, por fornecer informação que provoca um debate político, por apresentarem aos cidadãos a única versão dos fatos, por propiciar entretenimento, aspecto relevante para a conscientização política. Letra D, por promover a unidade cultural
por meio de uma transmissão esportiva. Você vai olhar aqui porque que você acha que a comunicação, o meio de comunicação é importante para a sociedade e assinalar a alternativa que você acha que é. Na 9, nós temos um gráfico. Nesse gráfico, ele traz vários agrupamentos, né? Indústria, construção, comércio, serviço, administração pública, serviço doméstico e outros. As colunas azuis representam homens, coluna rosa representa mulheres, coluna azul homens, coluna rosa mulheres. E aqui a gente tem os agrupamentos aonde eles trabalham. De acordo com o gráfico, você vai responder essas questões aqui abaixo. Então, de acordo com as informações contidas no enunciado da questão e analisando o gráfico, responda o que se pede. Aí, a letra A, ela pede que você, olha, na letra A, qual o setor que abrange as mulheres no mercado de trabalho? Então, qual é o setor lá no gráfico que mais abrange as mulheres, que tem a maior quantidade de mulheres? O que, na sua opinião, mantém esse índice elevado, mesmo as mulheres tendo conquistado um grande espaço na sociedade? Aí você vai voltar no gráfico, olhar aqui onde é que tem mais mulheres, né? A quantidade maior de mulheres trabalhando. E você vai escrever aqui por que isso acontece, por que esse índice é elevado. Na letra B, em qual agrupamento da atividade você se encontra atualmente? E qual o percentual de homens, mulheres, inserido no mesmo ramo seu? Aí você vai identificar qual é o seu setor que você trabalha. Eu trabalho na indústria. Aí você volta aqui, olha o setor que você trabalha, vê o percentual, que é esse número aqui, de homens e de mulheres. Olho no azul, qual é o percentual de homens. Olho no rosa, qual é o percentual de mulheres. E escrevo aqui na minha questão. Na letra C, na sua opinião, por que o percentual de homens é maior do que o de mulheres no agrupamento da indústria? Aí você vai justificar por que quando a gente trata do agrupamento da indústria, a gente tem uma maior quantidade de homens trabalhando na indústria. Por que tem mais homens trabalhando na indústria? A 10ª questão, nós vamos estar aí com as imagens, né? Referente à cidadania. Então, a gente tem aqui, ó, pessoas, né, de mãos dadas, circulando o mundo. A gente tem aqui diferentes tipos de raça, diferentes tipos de pessoas, né? Pessoas com deficiência, pessoas altas, baixas, né? As diferenças das pessoas. Aqui a gente tem o respeito, né, ao trânsito. Nessa outra, uma escola. E aqui a faixa de pedestre. Então, todas elas são imagens relacionadas à cidadania. Aí aqui, com base nas imagens abaixo e no texto, descreva como você exerce a sua cidadania. Aqui você vai falar como é que você desempenha o seu papel de cidadão. O que é que você faz para ser um bom cidadão e exercer a sua cidadania? O que é que você realiza no dia a dia que lhe faz um bom cidadão? Assim, a gente conclui a avaliação de ciências humanas do ensino médio.